homem atormentado pelo espetáculo do mundo e pelas incertezas do futuro, levanta os olhos para o céu, busca a verdade, interroga silenciosamente a natureza e o seu próprio espírito. Pede à ciência os seus segredos, à religião os seus entusiasmos. Mas a natureza parece-lhe muda e as respostas dos sábios e dos sacerdotes não satisfazem a sua razão nem ao seu coração. Entretanto, existe uma solução para esses problemas, solução melhor, mais racional e mais consoladora que todas oferecidas pelas doutrinas e filosofias do dia. Tal solução repousa sobre as bases mais sólidas que se possa conceber: o testemunho dos sentidos e a experiência da razão. O atestado de Leon Denis, o poeta do Espiritismo, descortina a contribuição incomensurável da terceira revelação, em plena Paris do século XIX, na era da razão, um ápice da convergência das sinuosidades percorridas pelo pensamento humano. O Filho de Deus sempre perscrutou sua relação com o divino, como fazer eclodir suas potencialidades e como se relacionar com o que antes era divino ou sobrenatural. Os grandes mistérios do passado, oculto às massas, proibido à plebe e revelado pelas autoridades religiosas aos eleitos e aos iniciados dos templos. O ensino era de duplo aspecto, exterior e público, de um lado, interior e secreto do outro. Essa verdade que resistiu aos séculos se fez transversal no tempo. Todos os ensinos religiosos do passado, que enriqueceram as criptas sombrias da Índia, os templos subterrâneos do Egito, a praça pública e os oráculos da Grécia, os lugares de adoração e círculos de pedra das tribos dos povos ditos bárbaros, as celas dos monastérios e as catacumbas de Roma. Todos esses religiosos do passado se ligam porque, em sua base, se encontra uma só e mesma doutrina, transmitida de idade em idade a uma série ininterrupta de sábios e pensadores. A história registra nomes que se eternizaram em contribuições que formaram as diversas correntes religiosas. Foram fundadores, lideranças e reveladores das religiões. O brahmanismo da Índia, o hermetismo do Egito, o politeísmo da Grécia e das sociedades primitivas, o monoteísmo do judaísmo e o próprio cristianismo são rios que correm para o mar, o oceano da verdade, que traduz a relação do Criador com as criaturas. Falamos de uma doutrina secreta, que se apresenta secreta ao olhar desatento do crente superficial. É preciso penetrar o pensamento íntimo que lhe dá existência e perenidade, que a faz eternizar-se na história das religiões e da própria vivência e convivência do homem sobre a face da terra. É preciso mergulhar fundo nesse oceano da verdade para lhe reconhecer as características. A realidade espiritual precede a realidade material. Disso já sabiam os antigos,
antes do mundo ser assolado pelo materialismo, pelo negativismo, pelo niilismo. O conhecimento dos princípios superiores da vida e das causas primitivas só será alcançado com o estudo e o reconhecimento das potências da alma que nos fazem alcançar os princípios eternos. Residem nas culturas e histórias da antiguidade o entendimento da causa sem causa, do princípio das coisas e as leis que regem os universos. Tudo está interligado e regido por um código superior, o visível e o oculto, o material e o espiritual, refletindo de acordo com seus graus de aperfeiçoamento o foco divino. Essa ideia máter, lançada ao vento pelos reformadores para fecundar os corações mais preparados, promulgaram a lei oral, imutável, sempre e em toda parte, semelhante a si mesma, mas na desdita da história e nos sentimentos menos nobres, não souberam os discípulos guardar intacta a herança da luz. As verdades que tinham sido ensinadas ficaram sob os escombros dos interesses mundanos e sufocadas sob os pormenores de uma interpretação grosseira, tendenciosa e imediatista, em atendimento aos sentidos e não aos sentimentos. A religião do religare deveria ser, se bem compreendida, o laço que prende os homens entre si, que, unindo-se em fraternidade por um mesmo pensamento, estariam religados ao princípio superior. Já é chegada a hora da religião se despojar dos disfarces com que se revestiu através dos séculos, despir-se do orgulho, do poder e da vaidade, dos mitos, dos cultos, dos dogmas, para ser o elo em movimentação interior para Deus. Já é chegado o tempo do abandono das superstições, dos abusos e práticas idólatras, cujo espetáculo e interesses lançou tantas criaturas na negação. O sentimento e a razão, a fé e a ciência, alavancas da humanidade, ressurgiram nas luzes do século XIX, sob a liderança de mais um preposto do Cristo, não um novo revelador, mas um orquestrador das revelações, um garimpeiro da verdade, um codificador das coletividades espirituais, para entregar ao mundo a reconciliação dos saberes. Kardec, com o Espiritismo, é o grande catalisador dos raios dispersos, das faces variadas da verdade, para, em ressurreição, sob forma mais ampla e a todos acessível, nos apresentar a religião natural, a doutrina não mais secreta, superior e representante da verdade. Uma nova era, onde cada um será mensageiro, executor e exemplificador da mensagem, onde cada local será de adoração, não mais em igrejas de pedra, mas em edificações íntimas, traduzindo as rochas da fé.